Eu sou Inês Rocha e este é o P24. O futuro da esquerda passa pelo LIVRE? E a cada um de vocês que provou que o LIVRE é o partido que Portugal precisa, que o LIVRE é o futuro da esquerda, quer queiram, quer não queiram. A frase é de Jorge Pinto, eleito este fim de semana porta-voz do LIVRE. O deputado sucede a Rui Tavares e junta-se a Isabel Mendes Lopes, que continua a desempenhar a mesma função. No momento em que o Bloco de Esquerda procura recuperar de sucessivos recuos eleitorais e o PS tenta reencontrar-se na oposição, o LIVRE acredita que chegou a sua vez. Com esta equipa de 15 pessoas, nós vamos à conquista do poder. Com esta equipa, nós vamos mostrar que há uma maneira de esquerda, ecologista, libertária e europeísta de fazer política em Portugal e que sim, vai ser poder e vai ser poder já no próximo ciclo eleitoral, a nível europeu, a nível autárquico, a nível legislativo. Ao longo de 2 dias de congresso, em Sintra, o LIVRE apresentou-se como uma nova esquerda. Criticou os cheques em branco do PS ao governo, desafiou os socialistas a travarem uma eventual revisão constitucional à direita e voltou a defender reformas como a regionalização. Tudo isto numa altura em que é um dos poucos partidos à esquerda a crescer eleitoralmente. Mas conseguirá o LIVRE transformar esse crescimento em poder político? E que lugar quer ocupar numa esquerda que continua à procura de se reinventar? Neste episódio do P24 analisamos o significado político deste congresso. O nosso convidado é David Santiago, editor de política do Público. Seja bem-vindo ao P24, o seu dia começa aqui. David, bem-vindo ao P24. O congresso deste fim de semana marca um novo ciclo no LIVRE. O Rui Tavares, que tem sido a cara do partido nos últimos anos, sai de certa forma de cena. Tu estiveste a acompanhar todo o congresso. Qual foi a tua percepção? Que LIVRE é que sai deste congresso? É renovado? É mais uma solução de continuidade? O livro que sai deste congresso é um livro muito parecido àquele que iniciou este congresso, ou seja, obviamente há aqui uma mudança de protagonistas, mas Rui Tavares não sairá totalmente de cena, continuará a ter presença mediática, desde logo nas televisões, continuará a ser deputado, continuará a ser talvez a figura mais marcante, continuará a ser seguramente a figura mais marcante do partido. Há aqui uma tentativa de também, que já vem de trás, de trazer novos rostos para a frente mediática, para a disputa política. O próprio Jorge Pinto, que agora substitui Rui Tavares como co-porta-voz, já foi candidato presidencial, por exemplo, no início do ano, apesar do resultado paupérrimo que teve, já lhe permitiu ganhar aqui alguma notoriedade. Por outro lado, Isabel Mendes Lopes, que se mantém, que é reeleita co-líder, era também ela já era e é, pelo menos para já, líder parlamentar do partido e, portanto, assumia aqui uma dupla função. Veremos se vai continuar ou não, mas a verdade é que com isto e com as idas, por exemplo, de Isabel Mendes Lopes à televisão, também mais constantes nos últimos tempos, era aqui uma tentativa, no fundo, do LIVRE deixar de ser um partido de um homem só, tentar dar um salto em frente. Eu acho que este congresso serviu sobretudo para debater isso, ou seja, o LIVRE, ao fim destes sensivelmente 12, agora teria que fazer as contas, mas já mais 10 anos de existência, deu um importante salto eleitoral nas últimas eleições. É o único partido à esquerda que cresce nas últimas legislativas, é neste momento o principal, o maior partido à esquerda do PS, e é um partido que se quer projetar como um partido mais agregador ainda à esquerda e com capacidade de influenciar a governação. Há várias mensagens que são ditas neste sentido. A ideia de que a Isabel Mendes Lopes, e numa altura que se vai falando qual a solução para a esquerda ter mais força, ser mais representativa, será que são necessárias coligações nas forças mais pequenas? Será que coligações até com o PS, que sabemos que é um parceiro preferencial seguramente também do LIVRE? A Isabel Mendes Lopes diz que a refundação da esquerda está aqui, portanto é a ideia de que o partido tem esse programa, tem essa lógica e, portanto, também Jorge Pinto diz que é um partido que inevitavelmente vai chegar ao poder, vai ser poder. Portanto, é um partido que se quer projetar para a frente. Resta saber se está já ou não munido
dessas ferramentas, desses instrumentos. E quero rejeitar também esta ideia de que a esquerda é só de protesto, não é? Rui Tavares até tem avançado com possíveis nomes para ministros, tem-se alinhado neste discurso de o livre vai ser poder mesmo. Sim, bom, eu vi essa entrevista, obviamente no passado já houve casos, eu lembro Francisco Louçã dizia que Mariana Mortágua seria seguramente uma excelente Ministra das Finanças, isso é relativamente comum, isso não significou que por acaso, até como líder, independentemente dos seus méritos na liderança, mas devido à conjuntura política obviamente que também enfrentou, acabou por o Bloco neste momento ter apenas um deputado, e portanto isso são mais... como dizer, é um bocadinho também do wishful thinking, eventualmente, é também uma forma de projetar, de valorizar os quadros do livro, mas aquilo que se viu neste congresso, e em particular de uma das listas que se candidatava contra a direção, portanto a lista da direção foi eleita com uma maioria clara de perto de 70%, mas ainda assim há 4, digamos, críticos que entram no grupo, que são eleitos para o grupo de contacto, que é a direção do LIVRE, e um deles, o cabeça de lista de uma das listas, Rodrigo Brito, por exemplo, sinalizava que, ok, obviamente que sem deixar para trás aquilo que é aquilo que é o passado do LIVRE e aquilo que tem sido o programa político do LIVRE, o LIVRE tem que olhar mais para os problemas reais das pessoas, olhar mais para aquilo que é o modelo de desenvolvimento económico ou social, deixar no fundo de ser um partido, não é que o seja apenas, mas ou seja, tentar passar, pelo menos não passar a ideia de ser um partido de nichos, de pequenas causas, mas um partido mais afirmativo e nesse sentido, para crescer, para se tornar o 4º maior partido, para ultrapassar a iniciativa liberal, é um objetivo que foi sendo falado na antecâmara deste Congresso, não é que tenha sido muito falado esse objetivo durante o Congresso de chegar a esse lugar, mas ficou patente em várias declarações até prévias ao Congresso. É um partido que tem que obviamente também olhar mais para os problemas da vida das pessoas e ser mais propositivo nessas áreas, foi um dos recados que ficou. Outros dos recados dos críticos, mas também assumido pelas pessoas da direção cessante, que no fundo permanecem, porque o próprio Rui Tavares permanece na direção, é a ideia de que o partido está um pouco já desfasado em termos de regulamentos internos e de funcionamento e procedimentos internos, está desfasado daquilo que é hoje a sua dimensão eleitoral e até, se quisermos, mediática, e portanto nesse sentido a necessidade de mudar os estatutos, de os adaptar àquela que é a nova realidade, e a necessidade sobretudo de reforçar a implantação local, territorial deste partido, muito, muito vocacionado para as grandes metrópoles e as zonas do litoral. E portanto nesse sentido o Rui Tavares também foi sinalizando, e outros congressistas, a forma como o LIVRE tem crescido e tem conseguido conquistar maior implantação, desde logo ao nível de eleitos locais em autárquicas, mas que é preciso prosseguir esse caminho. Foi sinalizada, por exemplo, a abertura de novas sedes, mas é um caminho ainda no essencial muito por percorrer no que diz respeito ao LIVRE, porque para ser um partido de verdadeiras ambições de determinar as políticas do país, precisa obviamente de ganhar maior dimensão nacional, em todo o território nacional, melhor dizendo. Mesmo esta liderança bicéfala não está prevista nos estatutos, pelo que percebi. Esta escolha de ter 2 porta-vozes pode ser também contraproducente de alguma forma para o partido, na tua perspectiva? Eu não sei dizer. É assim, há uma experiência de liderança bicéfala em Portugal que foi no Bloco de Esquerda, com João Semedo e Catarina Martins, que não resultou de todo. Depois Catarina Martins teve muito sucesso eleitoral, já depois de ser assumida a liderança de apenas uma pessoa, dela própria, e portanto, porque dificulta a percepção de quem é efetivamente o líder, e isso também dificulta o passar de mensagem. Eu acho que um exemplo paradigmático disso é este encerramento do Congresso. Discursaram os 2 co-líderes, de facto, Jorge Pinto e Isabel Mendes Lopes. Isso, no meu entender, não foi favorável a uma mensagem eficaz
porque foram dois Dispersa discursos. um bocadinho, não é? Dispersou a mensagem. Foram dois discursos, ainda por cima foram dois discursos longos, e se associarmos a isso o facto de não terem muita novidade, não houve ali grandes anúncios, e portanto foi sobretudo revisão da matéria dada, e portanto dificulta a passagem de uma mensagem ou de duas fortes mensagens por parte do livro. Só para terminar, parece-te que esta nova fase do LIVRE, com esta nova direção, hum, conseguirá de facto dar este salto que Jorge Pinto diz querer dar, de ser a nova esquerda e de ser poder? Parece que tem potencial para isso? Não sei dizer, isso neste momento obviamente é bastante especulativo, depende de inúmeros fatores, desde logo o momento em que poderá ou não haver eleições, o momento em que o Bloco de Esquerda esteja, a capacidade do Bloco de Esquerda de alguma forma recuperar eleitoralmente, o que se traduzirá necessariamente numa perda de alguns eleitores por parte do LIVRE. Obviamente o LIVRE vive de eleitores que já votaram Bloco de Esquerda, eventualmente alguns que tenham votado PCP, mas também, sobretudo, obviamente também dos descontentes com o PS. É uma força política que tem a vantagem de não ter divisões internas. As divisões internas, como disse há pouco, focaram-se sobretudo na questão do funcionamento dos procedimentos internos, como foi sendo salientado ao longo de todo um congresso, e é uma evidência, nós próprios no Público escrevemos isso logo no sábado, a ideia de que é um partido sem fações, sem alas, não há uma ala mais à esquerda, uma ala mais à direita, uma ala mais libertária, uma mais liberal. É no fundo um partido coeso em termos ideológicos, europeísta sobretudo, um partido à esquerda, mas uma esquerda mais moderada do que a esquerda representada pelo Bloco de Esquerda e sobretudo o PCP, e portanto nesse sentido eu acho que é um partido que tem alguma margem para, em função do momento do PS e em função do momento dos outros partidos à esquerda, poder crescer. Vai depender muito do momento político e daquela que for a capacidade de afirmação política desta nova liderança, que veremos como é que se está ou não suficientemente aliada para superar uma aparente menor presença de Rui Tavares, que não deixará de existir, mas que, a bem da afirmação da liderança nova, terá que dar um passo atrás, obviamente. Certo, vamos esperar para ver. David, muito obrigada. Obrigado. Antes de terminar, uma sugestão de leitura. No Público deste fim de semana pode encontrar uma investigação da jornalista Maria José Oliveira sobre António Passaporte, um fotógrafo português que documentou a Guerra Civil de Espanha. O espólio ajuda hoje a reconstituir um dos períodos mais marcantes do século XX. Este é o primeiro artigo da série Espanha em mi corazón, 8 artigos que marcam os 90 anos da guerra. Para ler em público.pt. O P24 termina por hoje, voltamos amanhã. Tenha um bom dia. Para não perder os novos episódios, subscreva este podcast do Público na sua aplicação preferida. Para além deste programa, há mais para descobrir em público.pt/podcasts. O Público fica no ouvido.